Psicólogo, emita corretamente os seus recibos em 2025. Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é psicólogo ou psicóloga, ou até mesmo está se formando na faculdade de psicologia e tem dúvidas sobre a novidade na emissão de recibos em 2025 e também a questão da tributação para a emissão desses recibos, acompanhe este vídeo comigo. Então, já sabemos que a partir de 1 de janeiro, deste ano de 2025, entrou em vigor uma nova legislação que fala que os psicólogos eles devem utilizar o aplicativo disponibilizado pela Receita Federal, que se chama Receita Saúde. E é por esse aplicativo que você, psicólogo, deve emitir os seus recibos. Não pode mais ser emitidos os recibos por talão de recibos ou até mesmo pelo computador, onde você poderia ali preencher, imprimir e entregar para o seu paciente mediante ao pagamento da consulta. Então agora, sempre que você atender o seu paciente, recebeu a consulta, você deve utilizar o aplicativo Receita Saúde para emissão dos seus recibos. Outra dúvida recorrente, muito importante, é emitir o recibo para todos os pacientes ou emitir o recibo somente para quem solicita? Bom, aqui nós temos que frisar uma informação que a obrigatoriedade de emissão dos recibos é de quem presta os serviços e não de quem toma os serviços. Ou seja, o seu paciente ele não tem obrigatoriedade de solicitar o recibo. É você, psicólogo, que tem obrigatoriedade de fornecer o recibo para o seu paciente, independente se ele quiser ou não o recibo, pois você atendeu, teve uma prestação de serviços e você recebeu essa prestação de serviços. Então você precisa sim emitir o recibo, principalmente se esse pagamento for via Pix ou até mesmo via cartão de crédito, se você trabalha com máquina de cartão de crédito. Outra dúvida recorrente é: geralmente, psicólogo pode ser que trabalha com um pacote de sessões. E aí gera aquela dúvida: eu vou emitir o recibo por sessão ou por pacote de sessão? Bom, a regra é sempre emitir o recibo quando você recebe aquele valor. Então vamos supor que o paciente ele fechou com você um pacote de 10 sessões, só que ele pagou para você esse pacote na primeira sessão. Você vai emitir o recibo do valor que você recebeu até que ele pague um novo pacote de sessões. Então você sempre vai emitir o recibo para o paciente com os dados dele quando ele fizer o pagamento. Independente se for uma sessão ou um pacote de sessão, você emite na hora do pagamento que ele fizer para você, psicólogo. Outra questão é referente ao cancelamento de recibos. Então você pode ter uma dúvida: eu emiti um recibo, mas depois eu verifiquei que esse recibo estava errado. Você tem um prazo ali dentro do aplicativo para que você cancele esse recibo e aí você não vai ter problema de pagar imposto desse recibo errado. E também tem a questão de você emitir o recibo e identificar nesse recibo quem realmente está pagando, porque vamos supor que você é um psicólogo que atende crianças e você não vai emitir o recibo somente para essa criança. Você vai colocar lá que você atendeu a criança, mas foi outra pessoa que pagou. Então quem pagou foi o pai ou foi a mãe dessa criança, o responsável legal. Você vai colocar o CPF desse responsável financeiro de quem fez o pagamento para essa sessão. E aí temos a questão das dúvidas tributárias. Como que vai ficar essa questão de impostos? Então vamos visualizar aqui na lousa. Tem aqui um exemplo de um psicólogo que teve um faturamento, uma receita bruta mensal de R$10 mil. Então imagine que esse psicólogo ele fez diversos atendimentos ali e no final do mês ele somou esses atendimentos e deu 10 mil. Como que vai ficar essa tributação? Essa tributação ela é pela pessoa física. Então o INSS, nesse caso, ele vai ser limitado ao teto. Por quê? Porque o teto do INSS, ele todo ano é atualizado. Então ele tem um limite para você recolher o INSS. Você não vai recolher aqui nesse exemplo sobre os 10 mil, porque o teto do INSS é abaixo de 10 mil. É R$ 8.157,41. Então é sobre esse valor aqui
que nós vamos calcular o INSS. A alíquota de 20% sobre o valor do teto do INSS, total do INSS, R$ 1.641,38. Depois nós temos aqui também despesas dedutíveis. O que são despesas dedutíveis? O princípio básico é que você entenda que as despesas dedutíveis são aquelas despesas essenciais para a sua prestação de serviço. Então você é psicólogo, você vai imaginar quais são as despesas essenciais. Bom, eu pago a locação de uma clínica, eu preciso daquela clínica para trabalhar, então isso é essencial. Essa clínica eu preciso pagar energia, é essencial também. Teve um mês aqui que eu paguei a anuidade do meu CRP, é essencial também. Então tudo que for essencial você pode usar como despesas dedutíveis. Por que isso é importante? É importante porque com isso você vai reduzir a sua carga tributária no imposto de renda. Então aqui no nosso exemplo eu considerei R$ 1.500 de despesas aqui no livro caixa, que são as despesas dedutíveis. E aí a gente tem também o ISS, que é o imposto municipal. Você tem que, mesmo sendo pessoa física, se cadastrar perante o seu município. E aí o seu município ele vai determinar um ISS para que você pague. Tá? Ele é variável, depende do município. Então aqui no nosso exemplo eu estou considerando 5% de ISS. Temos aqui R$ 500 de ISS. Então eu tenho meus 10 mil, eu vou subtrair esses valores porque eles são todos dedutíveis, o INSS, as despesas e mais o ISS, e vou chegar numa base de R$ 6.368,52. Então essa é a base de cálculo para eu ver o quanto eu vou pagar de imposto de renda. Com a base, eu verifico lá na Receita Federal qual que é a alíquota que eu vou utilizar. Por quê? Porque todo ano a Receita Federal ela atualiza uma tabela onde tem as alíquotas. E dependendo da base de cálculo, você se enquadra em algumas alíquotas ali. Nesse exemplo aqui, eu já verifiquei que essa base vai se enquadrar na maior alíquota, de 27,5%. Então, 27,5% da nossa base, temos R$ 1.751,34. Só que além disso, na mesma tabela, a Receita Federal ela disponibiliza uma parcela dedutível, como se fosse um desconto, uma redução para que nos meses você pague um pouco menos de imposto de renda e no ano seguinte, quando você for fazer a sua declaração de ajuste anual, aí sim é feito um acerto ali para ver se você pagou mais ou se você pagou menos. Se você pagou mais, vai ter a famosa restituição. Se você pagou menos, você vai pagar uma complementar para a Receita Federal. Então, subtraindo aqui, nós vamos ter R$ 851,34. Somando com o ISS e mais o INSS, R$ 2.986,82. Então, é muito importante que você faça ou contrate uma contabilidade especializada para fazer para você todos os meses estes cálculos mediante ao que você emitiu de recibo e ao que você teve de despesas, pois somente assim você vai estar 100% regularizado e poder dormir tranquilamente sem correr o risco de ser fiscalizado pela Receita Federal. Então, se você ainda tem alguma dúvida a respeito de tributação, emissão de recibos ou até mesmo abertura de empresa para psicólogos, porque pode ser o caso de você precisar abrir uma empresa para pagar menos impostos, pode comentar aqui nesse vídeo. Ou também na descrição do vídeo vou deixar aqui os nossos contatos para que você entre em contato e solicite gratuitamente uma consultoria para um planejamento tributário com um de nossos contadores. Nós oferecemos gratuitamente uma consultoria por videoconferência de até 30 minutos, onde nós vamos lhe atender, entender as suas necessidades e lhe orientar para o seu momento o que é melhor para você pagar o menor imposto dentro da legislação atual. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscreva no nosso canal, pois assim toda semana você vai ficar informado com este tipo de conteúdo. E compartilhe com seus amigos da psicologia para que eles também fiquem informados. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.